Bom, vamos para a explicação da matriz de atratividade de entorno. Esse modelo matemático eu criei justamente para a gente entender o nível de atratividade de um terreno, levando em consideração a análise do seu entorno. Basicamente, eu trabalhei 4 grandes temas, 4 macro temas, e eu organizei entre mobilidade urbana, segurança, valor agregado e infraestrutura. O objetivo dessa ferramenta é minimizar o esforço de aprofundar estudos somente naquelas áreas que respeitarem os critérios de atratividade de cada empresa. Só quero área de expansão urbana. Não, só quero terreno em regiões onde já tem um ecossistema de comércio e serviço madura. Então, a gente determina aquilo que é importante, o que é padrão e, sobretudo, aquilo que é relevante. Então, nesse sentido, a gente vai montando essa lógica. O modelo matemático ele é totalmente flexível, ou seja, a gente também pode mudar os macrotemas e como a gente pode mudar a configuração de análise dele, sinalizando aquilo que é preponderante, ou seja, aquilo que é importante, que tem um peso maior, e definindo os critérios de análise. Então, eu vou mostrar para vocês tudo isso para que a gente consiga utilizar de uma forma bem eficiente. É muito comum na vida dos empreendedores o recebimento de várias áreas. E, normalmente, todas elas, quando chegam, trazidas pelos corretores ou por qualquer player do mercado imobiliário, normalmente essas áreas são as melhores possíveis, não tem defeito, são ótimas áreas, dá para empreender e tudo mais. Então, para que a gente consiga entender quais dessas áreas a gente vai gastar energia, vai gastar recursos para aprofundar estudos e entender o que de fato deve e pode ser feito na região, a gente precisa ter um filtro, para a gente poder somente empenhar esses recursos naquilo que for bem atrativo. Hoje a gente sabe que todas as empresas detêm recursos escassos. Então, a gente precisa realmente organizar os filtros de primeira linha para somente empreender energia naquilo que é efetivamente interessante. E aí a gente pode ter uma série de análises. E a gente vai usar essa planilha para cada análise. E depois a gente pode pegar o resultado da medição da atratividade do entorno e criar um portfólio de análise, classificando aquele do maior para o menor, onde a gente deve focar a energia. Então, vamos começar aqui. Primeiro, mobilidade urbana. Eu clico aqui na parte de métricas. Observe que automaticamente a gente tem essa estrutura de retaguarda, onde eu vou definir quais são os pontos de análise que eu considero importantes ligados à mobilidade urbana, por exemplo. Tudo que está aqui no amarelinho, ou seja, nas métricas medianas, eu vou trabalhar aquilo que eu espero que tenha. Vou dar um exemplo. Trânsito na região no raio de 2 km. Eu quero que, no máximo, o trânsito seja um trânsito mediano. Eu já não quero, mas aceito que seja um trânsito alto, que é o que a gente considera como ameaça, e eu não quero de maneira alguma que seja um trânsito muito alto, que aqui está em ameaça. Porém, eu adoraria, ou seja, eu já considero como uma oportunidade alta, se o trânsito for baixo, e muito mais se ele for muito baixo. Então, a gente define aquilo que é ameaça alta, mas eu aceito, aquilo que é ameaça e eu não quero nem a pau, aquilo ali para mim vai pesar muito. Eu defino aquilo que é o mediano, ou seja, o padrão. Eu já posso até ter uma métrica que, na minha percepção, seja uma métrica boa, tá? Eu estou colocando como exemplo, aqui a gente vai ficar muito flexível. Depois eu vou buscar entender se ela respeita os critérios daquilo que eu considero como uma oportunidade alta, muito alta. E o bacana é que aqui, do lado, a gente vai classificando o peso. Então, tipo, se eu boto um peso, o número 1, ele é um peso muito baixo. Então, 1 e 2, ele fica muito baixo. 3 e 4, ele é um peso baixo. 5 e 6 é um peso mediano. 7 e 8 é um peso alto. E 9 e 10 é um peso muito alto. Essa informação, para mim, ela é crucial. Então, a gente tem condições de, além de definir as métricas que serão analisadas em cada temática, eu tenho como definir quando ela será boa e quando ela será ruim, e isso pode ser apenas um sim ou não. Um exemplo, existência de transporte público próximo ao empreendimento. Ou tem ou não tem mediano. Eu posso também definir em raios. Não, a existência de transporte público no raio de 1 km. Então, isso aqui é muito flexível, que a gente pode escrever a variável que quiser, e aqui também a gente pode definir a análise que quiser. Por quê? Porque no filtro, ele vai buscar exatamente o que tiver escrito nessa linha. Então, o modelo ele vai aceitar. Eu posso botar números, eu posso botar, tipo, aqui tem até esse outro exemplo, trânsito na região, eu botei, ao invés de sim ou não, eu trabalhei um refinamento que vai do muito alto ao muito baixo, né? Então, aqui a gente tem flexibilidade para escrever aquilo que nós quisermos. E
sobretudo, determinar o que tem um impacto muito grande. Por exemplo, um trânsito no raio de 2 km, para mim, eu vou considerar como um peso muito alto. Existe mais de um acesso ao terreno, ou seja, eu tenho mais do que uma maneira de chegar naquele lote onde vai estar o meu empreendimento. Quanto mais vias de acesso, mais escoamento a gente vai ter de trânsito. E isso é interessante. Eu posso, por exemplo, ao invés de botar sim ou não, eu posso botar que eu tenho, tipo, 2 acessos. Eu estou criando aqui uma outra lógica, tá? Eu posso dizer que eu tenho apenas um acesso complicado, e aqui eu posso botar um acesso ruim. Tipo, o acesso que eu tenho é horrível. Eu posso dizer que eu tenho 3 acessos, e eu posso dizer que eu tenho 4 acessos. Então, aqui eu determino a informação que eu quero ter como resposta, porque quando eu for analisar aquele terreno, aquela região, eu vou entender quantos acessos vão ter e eu vou responder. Obviamente, se eu tiver somente um acesso, ele vai cair numa ameaça alta. Se eu tiver um acesso péssimo, onde é super congestionado, ele vai ficar pior ainda. Então, o output, ou seja, a forma de ler, a forma de medir, ela é muito flexível. A gente pode botar desde um sim ou não a um refinamento. E como é que a gente vai medir isso? Além de, antes de eu ir para a medição, além de eu definir aquilo que é muito importante dentro da temática. Então, a gente pode considerar aquilo que é muito importante dentro da temática, que eu tenho uma legenda dos pesos, né? 1 e 2 é muito baixo, 3 e 4 baixo, 5 e 6 mediano, 7 e 8 alto, e 9 e 10 muito alto. E aí a gente volta lá para o tema de mobilidade, e olha que bacana. Quando eu clico aqui no tema mobilidade, eu posso voltar aqui e clicar aqui no tema, tá? Eu tanto posso vir para cá, como eu posso acessar ele pela tela principal, pelo menu. Cliquei no mobilidade urbana, eita, que chama, eu quero voltar para ajustes. Eu tanto posso vir aqui nos ajustes, como eu posso vir aqui nos ajustes. Então, ele vai me levar para o mesmo lugar. Então, vamos lá para o input. Aqui eu tenho, observe que lá nas métricas, eu sempre deixo em torno de 10 linhas lá para a gente trabalhar. E aqui eu vou validar as linhas que vão estar dentro do cálculo. Vamos supor que eu não queira medir o trânsito no raio de 2 km. Eu clico aqui, automaticamente esse cara não vai fazer parte da minha brincadeira, da minha análise. Ah, não, para esse empreendimento eu quero sim, eu vou medir, então automaticamente ele vai estar fazendo parte. Observe que aqui no parâmetro ideal, sempre ele vai me trazer o que está aqui, ó, que eu coloquei na minha métrica mediana, aquilo que eu espero que tenha. Né? E aqui a gente pode determinar já uma métrica boa, como espera. Tá? Mas eu botei aqui, por exemplo, uma análise mediana, um trânsito mediano, eu aceito, eu espero que tenha isso, está tudo certo. Então eu venho para cá, observe que trânsito na região, deixa eu voltar lá só para ver uma coisa. Aqui, trânsito na região, lá está mediano, na realidade eu espero sempre muito alta. Aqui ele está configurado para muito alta, na realidade. Exatamente, sempre ele vai estar configurado, eu até falei bobagem, sempre ele vai estar configurado lá para ter a melhor oportunidade possível. Né? E ele vai considerar ainda como oportunidade se estiver no mediano, exatamente isso. Então vamos lá, vamos para a brincadeira. Então observe que ele espera que seja muito baixo. Se eu colocar aqui, aperto aqui essa linguetazinha lateral, e aqui é onde eu vou dar um input. Ou seja, fui na região, analisei, vamos começar aqui por esse primeiro, vi que tem mais de que um acesso, vamos supor, tem 2 acessos. Automaticamente ele me dá o amarelinho mediano, o que eu esperava era 4, mas os 2 eu aceito, ele me dá como oportunidade não muito alta, mas ele me dá. Ah, não, observe que aqui, gente, ele aparece exatamente o que eu escrevi. É o que dá o dinamismo no modelo, nesse modelo. Então, eu posso colocar lá números, eu posso colocar números com letras, eu posso colocar palavras, eu posso colocar um conjunto de 2, 3 palavras, o que eu quiser. E ele sempre vai aparecer o que eu escrevi lá. Então, vamos supor que o acesso seja muito ruim. Automaticamente, ele já classifica como uma ameaça grande e já me dá um resultado negativo. Então, sempre a gente vai vir aqui e vai dizer, pronto, vamos supor que eu tenha 4 acessos, puxa, automaticamente ele já me considerou como uma oportunidade fantástica. Show de bola. Então, lá, quando eu quiser implementar mais variáveis para análise, basta eu vir aqui no ajuste da métrica e eu tenho aqui ainda algumas linhas que eu posso colocar variáveis adicionais a essa temática. E aqui implementar as respostas que eu desejo, bem como definir o peso de cada resposta dentro da análise macro. Tranquilo? Show de bola. E olha que a gente ainda tem uma outra variável, o peso do tema dentro do cálculo da matriz de atratividade. Então, observe que tanto eu tenho o peso interno de cada variável dentro do tema, como também eu tenho o peso do tema, que é onde a gente vai dar o input, a gente vai fazer a leitura, né, daquela análise, daquela temática no local, e eu vou definir o peso dele em relação ao cálculo total da atratividade. Ah, não, o peso mobilidade urbana tem um peso grande em relação à análise geral? Ah, eu vou botar aqui que tem um peso mediano na análise geral. Então, show. Então, o bacana dela
que ela sempre vai permitir a você ter uma flexibilidade muito grande de análise, tanto de inserção quanto de retirada de variáveis que eventualmente você não queira. Tanto eu posso chegar aqui e falar, puta, não quero mais analisar essa parada de ter mais de um acesso, retiro aqui. Ou simplesmente eu posso vir aqui no ajuste de métrica e retirar, apagar essa linha daqui, deixar ela sem nada, e lá aqui na parte de mobilidade eu posso tirar ela também. É sempre importante as linhas que não estão sendo utilizadas estarem demarcadas. Desmarcadas. Por quê? Porque senão ele altera a média e o cálculo geral. Então, ele vai multiplicar por zero. Então, é importante a gente ter aqui somente aquilo que efetivamente está ativo. E aí a gente tem as outras variáveis. Em segurança, por exemplo, eu estou considerando a existência de aglomeração subnormal próximo ao terreno. O que é aglomeração subnormal? Favelas. Então, dentro dos ajustes, eu defini que eu tenho ou não tenho. Mas eu poderia colocar, por exemplo, como longe, ou muito longe, a 2 quilômetros, perto e muito perto. Então, eu posso definir aquilo que é ruim e aquilo que é bom. Tanto como sim ou não, ou como uma resposta mais refinada, onde eu utilize a escala que vai de muito ruim a muito boa. Tranquilo? Muito alto negativo, muito alto positivo. Sentimento de insegurança no local. Isso é uma percepção que a gente só vai entender perguntando para as pessoas da região. Às vezes a região não é muito iluminada. Aqui eu botei algumas sugestões que efetivamente as pessoas, alguns clientes mentorados utilizam. Né? Percepção de segurança. Tem algumas regiões que têm pouca iluminação e à noite, apesar de não ter uma incidência muito grande de assaltos e crimes, as pessoas ficam com medo, justamente porque não é muito iluminado, enfim. Então, a percepção de segurança dela pode ser grande. O fato de você, por exemplo, ter um terreno no vazio urbano, isso também pode aumentar o nível, o sentimento de insegurança no local. E aí a gente vai conseguir perguntando próximo da região, ou simplesmente entendendo que ele está no vazio urbano e ele pode ter esse nível de percepção. Eu posso mudar botando tem ou não tem. Enfim, a gente vai definir a forma. Aqui eu botei, por exemplo, como muito alta. Botei também a variável está no vazio urbano, se está sim ou não. Né? Ou eu posso botar que ele está longe, ou muito longe, a X quilômetros, perto e muito perto. Então, a gente vai definindo basicamente o que tem. Existe alguma centralidade de segurança próximo ao terreno, tipo delegacias, aqui eu até escrevi, delegacias, posto de segurança, ou simplesmente eu tenho um circuito de câmeras nas ruas, eu tenho uma associação que toma conta, eu tenho motoqueiros que passam ali, enfim, tudo aquilo que eventualmente for considerado como uma centralidade, como uma variável que possa diminuir essa percepção ou essa insegurança no local, a gente vai colocando e isso vai dando para a gente uma nota dessa temática de segurança dentro do cálculo geral de atratividade. Cristiano, eu não gostei desse tema de segurança, eu preferia também analisar outras variáveis, fica à vontade. Você tanto pode mudar aqui, como você pode inserir variáveis que não estão aqui. Então, vamos voltar. Observe que quando eu vou lá para a segurança, eu vou dar a nota do que eu achei, né? Tipo, tem delegacia? Não tem ou não tem? Sentimento de segurança. Poxa, pessoal, o sentimento de insegurança é muito alto. Automaticamente ele já calcula isso e joga como ameaça. O terreno está perto do vazio urbano? Sim ou não, mas eu poderia botar longe, muito próximo, muito próximo, por aí vai. E aqui eu vou dar o peso dessa variável dentro da lógica de cálculo da atratividade do entorno. Então, sempre eu coloco, isso é uma opção minha, é uma indicação minha, coloco segurança com peso 10. Por quê? Isso é algo que tem sido sinalizado nas pesquisas quant ou quali como muito importante para todas as famílias. Intuitivamente, as pessoas sempre procuram um lugar que tenha uma percepção de segurança boa. Mas se você quiser mudar, fique à vontade. Observe que a partir da nossa pontuação, ele dá um gráfico para a gente que vai de 0 a menos 10, e ele vai dizendo aqui quão interessante está. Vamos supor, vou botar aqui muito baixo, automaticamente ele já calcula de 0 a 10, ou seja, ele já está calculando o nível de atratividade. Ele já vai mudando a cor do gráfico, dizendo se é bom, se é muito bom, se é mediano. Deixa eu botar aqui mediano. Você vê que ele já sai de muito bom para um gráfico bom. Né? Pela cor, a gente vai entendendo a matriz de cores. Deixa eu botar aqui para vocês entenderem. O risco muito alto, aqui é alto, regular, baixo e muito baixo, pela ótica do risco. Né? Bom, eu fui lá só para mostrar para vocês as variáveis de cores. Valor agregado. Valor agregado é tudo aquilo que está alinhado com o meu produto, seja pelo viés de demanda, seja pelo viés de oferta. A título de exemplo, eu coloquei algumas variáveis. Exemplo, o perfil do adensamento na região é favorável para o negócio? Eu quero colocar um produto de alto padrão no lugar de médio padrão.
putz, dá para rolar? Dá para trabalhar? Dá, mas eu vou ter barreira de entrada. Mas, Cristiano, não necessariamente eu vou fazer isso, eu vou respeitar o perfil. Parece bobagem, mas tem um monte de gente que não respeita. O cara vai, muitas vezes, estar associado com aquilo que o dono do terreno também acredita que vale. E aí começa aquele impasse. Mas, em síntese, a gente vai sempre tentar analisar aquilo que a gente pretende para ver se está alinhado com aquilo que pode ser feito. Oferta na região, tem muita oferta. Eu botei inexiste, baixa, mediana, alta, muito alta. Quantidade de estoques na região. Uma coisa é oferta, outra coisa é estoque. Eu posso ter muita oferta vendida, consolidada. Eu posso também ter uma quantidade de estoque baixa ou alta. Aqui eu botei as duas opções. Não, Cristiano, eu quero somente deixar uma, sem problema nenhum. Eu posso botar como sim ou não, ou eu posso refinar as minhas respostas, que vai do muito ruim ao muito bom. Intenção de compra. Aqui eu acho que faltou o izinho, deixa eu botar aqui. Intenção de compra. Intenção de compra das pessoas da região. Caramba, as pessoas naquela região pretendem comprar um produto, posso fazer uma amostra de 20, 30 questionários, 50, 100 questionários, as pessoas querem comprar um produto. Quando eu começo a analisar isso, correlacionado com a quantidade de oferta e o estoque, a gente começa a entender se tem ou não bolsões de demanda reprimida. Cristiano, eu não perguntei, eu não tenho essa informação. Mas, simplesmente, se a gente consegue entender, se a gente tem um perfil favorável e um baixo número de estoque, pode ser que isso seja interessante. E isso vai aumentar o valor agregado da oportunidade daquele terreno, aquilo que pode ser feito. Pessoas com capacidade e perfil de compra para o produto que eu quero colocar. Mais uma vez, ele cai naquele perfil, ele está meio dúbio aqui, né? Que a gente vai colocando os exemplos aqui, acaba que isso aqui é um modelo que eu uso em sala e a gente vai colocando algumas variáveis. Aqui, por exemplo, ela acaba brigando um pouco com o perfil de adensamento, né? Então, o perfil de adensamento está muito ligado ao perfil de renda que eu quero, se ele está alinhado com aquilo que pode ser feito no terreno. Eu poderia botar aqui uma outra variável, o estudo de massa. Eu consigo fazer, por exemplo, X unidades para poder pagar a incorporação do terreno? Eu poderia botar aqui uma outra variável. O dono do terreno aceita a permuta. Sim, não, ou então ele poderia botar um híbrido, ele aceita a permuta. Híbrido não aceita, ou aceita mais dinheiro do que unidades, somente dinheiro. Estou botando aqui esporadicamente. Não, o cara só quer dinheiro. Não, ele quer mais dinheiro do que unidades. Não, ele quer meio a meio, tipo um híbrido. Não, ele aceita tipo, menos dinheiro. Posso botar money e mais unidades, que seria o ideal, ou totalmente 100% permuta física. Observe que aqui não tem nenhum padrão de texto, né? A gente vai poder trabalhar aqui, vou botar aqui incorporação do terreno. Do terreno. Pronto, coloquei aqui, vou lá para o valor agregado. Observe que ele já vem para cá, eu vou ativar, clico aqui, a partir de agora ele faz parte da minha brincadeira, e eu vou dar a votação. O ideal seria que ele aceitasse 100%, mas não, o cara aceita um híbrido. Então, automaticamente, ele já calcula a oportunidade, ele já me dá o peso, e ele já trabalha com a régua de atratividade. Vamos supor que esse cara não aceite, ele só quer money, só dinheiro. Automaticamente, a atratividade de toda a temática cai. E ela está muito alinhada com o peso que eu dei para ele. Observe que lá está um peso 5. Eu posso mudar isso. Eu posso dizer que não, esse cara aqui tem um peso 10. E ele vai piorar ainda mais a minha atratividade. Você viu que ela reduziu ainda mais aqui, quase indo para o vermelho. E, como todas as temáticas, ela também tem um peso central em relação ao cálculo geral da matriz. Então, e aqui, Cristiano, eu ainda não fiz o estudo, eu vou tirar uma intenção de compra, sem problema, você tira a intenção de compra. E o bicho ainda ficou pior, né? Porque era a única coisa que estava boa aqui. Observe que ele já deixou de ficar interessante. Então, você vai colocando as variáveis como filtro de primeira linha, aquilo que é possível ser feito, depois você vai aprofundando e vai realimentando essa planilha para que ela faça sentido para você trabalhar um portfólio de oportunidades. E somente gastar energia naquilo que de fato faz sentido. E, por último, aqui os preenchimentos foram a título de exemplo, tá? Por último, a infraestrutura, que eu botei bastante coisa, existe farmácias no raio de 1 quilômetro, escolas, padarias, supermercado, rua asfaltada, transporte urbano, coletivo próximo. E aqui a gente pode, não, estou em São Paulo, vou botar metrô, vou botar ônibus, vou botar ponto de Uber. Enfim, aqui a gente pode castigar à vontade. Eu posso também dizer que eu tenho mediano, eu tenho a quantidade mediana, pouca ou não tem nenhuma, ou tem muito e tem demais. Então, a gente pode temperar da forma que nós desejarmos, tanto colocando sim ou não, ou simplesmente trabalhando as variáveis de suavização
levando em consideração aquilo que nós estamos encontrando, ok? E, mais uma vez, a gente vai colocando aquilo que é importante. Olha que interessante. Se você, de repente, tem um padrão de consumo dos clientes de vocês, exemplo, os meus clientes acham que é extremamente importante estar próximo de um colégio e de um supermercado. É o number two, ou seja, são duas variáveis que não podem faltar. Para essas variáveis, eu vou dar um peso muito forte, para as outras, nem tanto. E aí a gente vai calibrando, eu ainda dou também o tema, o peso dele em relação ao cálculo total, e no final a gente tem o cálculo geral da atratividade daquele terreno. Aqui ele tem a temática de cada variável, ele calcula para a gente um nível de risco, um nível de atratividade, e aqui a gente vai imputar os textos. Já eu mostro para vocês onde a gente vai colocar os textos. A gente tem o grau de análise de atratividade consolidada, e a gente tem também um texto que a gente pode colocar em cada uma dessas variáveis. Aonde a gente preenche o texto, Cristiano? Lá no menu principal, eu tenho aqui uma caixinha que eu vou para textos. E observe que ele tem, eu posso, inclusive, padronizar respostas. Eu posso dizer, por exemplo, que a matriz de atratividade geral, se ela estiver muito alta, a resposta vai ser essa. Se ela estiver alta, a resposta vai ser essa. Se ela estiver média, então, a depender da resposta, lá ele teve uma resposta, uma atratividade mediana. Foi mediana. Então, eu vou botar aqui, por exemplo, teste de planilha para alunos. Automaticamente, ele deve aparecer lá, teste de planilha para alunos. Por quê? Porque ele deu mediana. Mas se ele mudasse a atratividade, fosse para o verdinho, para uma boa, e por aí vai, aquele ele dá o rótulo em relação ao risco, né? E aquele joga em relação à atratividade. Seria uma boa atratividade, muito boa, e por aí vai. Em síntese, a gente pode também deixar configurado a análise consolidada, né? Em cada variável, por tema, por exemplo, se o tema de mobilidade for muito alto, a resposta vai ser essa. Se for alto, a atratividade, a resposta vai ser essa. Se a atratividade for mediana, a resposta vai ser essa. E aí, a depender do resultado dele, ele vai puxar as respostas alinhadas ao resultado que está preenchido. Então, a gente vai acabar ter sempre um relatório que a gente depois pode imprimir, enfim, e pode ter ele alinhado, documentado, para a gente poder tomar a decisão daquelas oportunidades que devem ser exploradas e aprofundadas. E observe que a gente pode mudar isso aqui e pode utilizar de diversas formas. Para vocês terem ideia, a gente tem adaptações aqui, onde eu analiso a viabilidade técnica, eu posso preencher toda a documentação da viabilidade técnica e dizer o quão viável é o negócio, eu posso botar viabilidade mercadológica, viabilidade jurídica, viabilidade financeira, enfim, eu posso modificar as temáticas e automaticamente a gente vai modificando todas as variáveis e vai utilizando o modelo também para entender outras possibilidades. Na aula a gente vê mais. Um abraço em todos.